e que se preserva. Uma cultura para viver e fruir. Através da cooperação e do empreendedorismo. EEA Grants, working together for a competitive and inclusive Europe. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Museu Nacional do Teatro e da Dança, palco da cerimónia de lançamento dos projetos vencedores de concurso Connecting Dots, Mobilidade Artística e Desenvolvimento Públicos, do Programa Cultura do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu EEA Grants 2014-2021. Vai usar da palavra o diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança, Nuno Moura. Senhora Ministra da Cultura, Graça Fonseca, Senhora Embaixadora da Noruega em Portugal, Tove Bruvik Westberg, Senhora Coordenadora da Unidade Nacional de Gestão dos EEA Grants Portugal, Susana Ramos, Senhora Diretora-Geral das Artes, Américo Rodrigues, Senhora Subdiretora-Geral do Património Cultural, Rita Jerónimo, Senhora Coordenadora dos EEA Grants nos Arts Council Noruega, Tora Thoren, que deverá estar a ver-nos a partir da Noruega. Equipa presente e passada do programa EEA Grants Cultura, promotores dos projetos, convidados, minhas senhoras e meus senhores. Este é um momento feliz e é por muitas razões. Feliz porque conseguimos finalmente estar aqui todos juntos à volta deste programa. E todos sabemos, principalmente os artistas, quão importante é esta ligação física com as pessoas, com os seus públicos. Feliz porque o que nos traz aqui é o início de uma nova fase deste programa, Connecting Dots, e eu diria que é a fase mais importante do Connecting Dots, que é a concretização de todo o potencial das vossas ideias e dos vossos projetos. É feliz também por uma nota muito pessoal. Eu acompanho este projeto desde a sua gênese, fiz parte das discussões da sua concepção e fiz a sua coordenação até há muito pouco tempo. E, entretanto, agradeço à Cristina Latoeira, que não sei onde está, por ter cuidado tão bem deste menino. E também é um dia feliz porque é um pretexto para falarmos de relações e para estabelecermos estas conexões mais fortes entre uns e os outros. Aliás, a designação Connecting Dots não foi um acaso e eu espero que seja uma premonição, porque é suposto ser um projeto que liga regiões, que liga instituições, que liga artistas e que liga essencialmente as pessoas. Desejo a todos os maiores sucessos nos vossos projetos. Podem sempre contar com o Museu Nacional do Teatro e da Dança para estes e outros desafios que nos queiram lançar. Dou-vos então oficialmente as boas-vindas ao museu, agradeço a vossa presença e boas conexões. Obrigado. Vai usar da palavra a coordenadora do programa Connecting Dots, Cristina Latoeira. Bom dia, agradeço a presença de todos os que se encontram aqui no Museu Nacional do Teatro e da Dança e a quem nos está a acompanhar através da transmissão online, com uma saudação especial para os parceiros de projeto portugueses e dos países doadores. Gostaria apenas de vos dar umas breves notas sobre o programa Connecting Dots. Como o Nuno já referiu, o dia de hoje marca uma nova etapa para o eixo das artes do programa Cultura do atual mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, encerrando o processo que envolveu as fases desde a candidatura à seleção dos projetos vencedores, que serão agora implementados nos territórios da baixa densidade de Portugal continental e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. As propostas foram apresentadas em parceria obrigatória entre pelo menos uma entidade artística portuguesa, que seria o promotor de projeto, pelo menos um município do território elegível e pelo menos uma entidade artística dos países doadores, com uma duração entre 18 e 24 meses e um financiamento EEA Grants entre 250.000 e 400.000 euros. Das 44 candidaturas submetidas a concurso, foram admitidas 39, envolvendo parcerias com 76 municípios e 70 entidades dos países doadores. Destas 39, foram selecionados 9 projetos para financiamento, que hoje vamos conhecer,
e que envolvem 20 municípios distribuídos pelas regiões Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Envolvem também 25 entidades portuguesas e 17 entidades dos países doadores, sendo que 11 delas são da Noruega, 5 da Islândia e uma do Liechtenstein, prefazendo um total de 26 parceiros. Entramos agora nesta nova etapa do programa, empenhados em acompanhar e contribuir para o sucesso destes projetos. Desejo a todos uma boa sessão e agradeço uma vez mais a presença e a partilha deste momento que é de celebração. Um bom dia. Vai usar da palavra Sua Excelência a Coordenadora da Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, Susana Ramos. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento em primeiro lugar a Sra. Ministra da Cultura, a Sra. Embaixadora da Noruega em Portugal, o Sr. Diretor-Geral das Artes, mas também a Sra. Subdiretora-Geral da DGPC, o Sr. Diretor do Museu, é um gosto revê-lo, a Sra. Representante do Arts Council da Noruega, os representantes dos promotores dos projetos aqui presentes. É com enorme satisfação que, em nome do Ponto Focal Nacional, enquanto responsável pelo Ponto Focal Nacional dos e-Grants em Portugal, nos juntamos a este evento tão importante, tão relevante, de apresentação dos projetos financiados pelo eixo das artes do Programa da Cultura. Os e-Grants, como certamente já saberão, mas deixem-me aqui referir, resultam do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, celebrado na cidade do Porto, em maio de 1992, entre os Estados-membros da União Europeia e os 3 Estados EFTA, a Noruega, o Liechtenstein e a Islândia, a partir do qual estes 3 países passaram a integrar o mercado interno da União Europeia. As partes deste acordo criaram então um mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu que é designado por EA-Grants, que tem como objetivo reduzir as disparidades sociais e económicas no contexto do Espaço Económico Europeu, mas também reforçar as relações bilaterais entre os países doadores e os países beneficiários. Um cumprimento também muito especial, não só ao Nuno, por excelente trabalho que conduziu ao longo do tempo que foi responsável pelo programa, mas também à Cristina Latoeira e à sua equipa, que têm conseguido responder com eficiência à operacionalização deste importante programa e que têm conseguido ultrapassar os vários desafios da sua implementação. O atual período dos EA-Grants iniciou a sua implementação em 2017, com a cerimónia do Memorando de Entendimento, que foi assinada no Palácio da Ajuda. Desde então, os diferentes programas de financiamento acordados, o Programa do Mar, o Programa da Cultura, naturalmente, o Programa do Ambiente, Conciliação e Igualdade de Género e o Fundo de Cidadãos Ativos, percorreram um exigente percurso, que passou pela contratualização do próprio programa, mas também com o lançamento dos diferentes avisos e, posteriormente, com todo o processo de seleção dos projetos que tão bem conhecem. Estamos, assim, a meio da implementação do atual mecanismo financeiro, que vai terminar para os projetos em abril de 2024, mas terá o seu encerramento global em 2025. Quero também deixar uma palavra de felicitação aos promotores dos projetos, que vão ser aqui apresentados, e quero também reforçar o incentivo para que a sua concretização atempada seja repleta de sucesso. Destaco, mais uma vez, pela importância que assume para os EA-Grants a área da cooperação bilateral, salientando o facto de existir no Programa da Cultura uma parceria bilateral em todos os projetos. Os 17 projetos que são financiados através deste programa têm um parceiro do país doador. Portanto, felicito o Programa da Cultura por isso e por este resultado alcançado. A par do Programa da Cultura, existem os programas que eu já vos referi. Mas deixem-me que destaque também um importante, que não sendo um programa, tem a sua relevância, que é o Fundo de Relações Bilaterais. Este fundo, que conta com cerca de 3 milhões de euros, destina-se exclusivamente a financiar as relações bilaterais, que podem ser no contexto do programa ou para além do contexto do programa. Para além de reforçar aquilo que já existe e aquilo que já está previsto em termos de enquadramento programático, está apto a reforçar qualquer iniciativa que tenha interesse bilateral. Basicamente, nós temos uma cola aberta
que está em contínuo até ao final de 2023 e que podem também, desde já, consultar para avaliar a possibilidade de se apresentarem também aí com uma iniciativa passível de ser financiada. O reforço das relações bilaterais vai para além dos programas. Aproveitem esta oportunidade. Deixamos também o desafio de poderem ir acompanhando as redes sociais, onde vão encontrar toda a informação relativa aos EA Grants, mas também estas oportunidades de financiamento. Concursos, os vários concursos que lançámos ao longo deste mecanismo, como referi, estamos a meio, os 27 concursos lançados estão fechados. Não obstante, o Fundo de Relações Bilaterais permanece até o final de 2023 e é uma oportunidade passível de ser utilizada, aproveitada, por aquilo que são também as vossas iniciativas na área da cultura. Uma última nota para dar conta que durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia foram acordados os termos para o início das negociações com os países EFTA, em que, num próximo período de financiamento, podemos então, depois, começar aqui a pensar daquilo que serão as prioridades estratégicas, mas que queremos também rapidamente poder aqui fazer este caminho, e um caminho que certamente será de continuidade e de apoio para Portugal. Ficaremos atentos aos resultados dos projetos aqui apresentados. Permanecemos, como sempre, disponíveis para todas as questões que possam surgir no contexto dos EA Grants em Portugal. Muito obrigada e votos de sucesso. Vai usar da palavra Sua Excelência, a Embaixadora da Noruega em Portugal, Tuva Bruvik Vesper. Bom dia a todas e todos aqui e também na Noruega, Turen e possivelmente também outros. Bom dia, senhora Ministra da Cultura. Bom dia, senhor Diretor do Museu. Bom dia, acho que tenho que procurar aqui, Diretor-Geral de Artes, Américo Rodrigues, e a coordenadora do programa Connecting Dots, Cristina Latoeira. E, é claro, a coordenadora do EA Grants, Susana Ramos, senhoras e senhores, todos. Depois de quase 2 anos com restrições sem precedentes devido à pandemia global, acho que, para muitos de nós, a cultura é mais importante do que nunca. Tanto aqui em Lisboa como em outros locais em Portugal, é possível ver pessoas a fazerem filas em frente de museus e eventos de arte, o que é sinal, claro, de que algo essencial está a faltar nas nossas vidas. É um prazer representar os países doadores dos EA Grants neste evento, sabendo que o programa Connecting the Dots irá financiar projetos em todo o país, como já foi dito, nos Açores, na Madeira e em várias localidades de norte a sul de Portugal continental. Isto cumpre verdadeiramente o objetivo de expandir o acesso às artes e à cultura para as pessoas, independentemente de onde vivem. É também um prazer verificar, como já foi dito, mas dá para repetir, que todo o projeto que hoje vai ser apresentado conta com participantes tanto de Portugal como da Noruega e alguns também, ou mais do que alguns, da Islândia e de Luxemburgo. Liechtenstein. Dos principais objetivos dos EA Grants, para além de reduzir as disparidades socioeconômicas na Europa, é o aumento das relações bilaterais entre Portugal e os países doadores. E que melhor maneira de construir pontes e criar relacionamentos do que através das artes e da cultura. Espero que o maior número de pessoas possível aprecie o vosso trabalho, inclusive eu, e espero que as relações que são criadas ou fortalecidas durante esses projetos colaborativos durem muito além da duração dos EA Grants. Estamos expectantes para conhecer cada um dos projetos e desejamos a todos muito sucesso na implementação. Muito obrigada.
vai usar da palavra Sua Excelência, a Ministra da Cultura, Graça Fonseca. Bom dia a todas e a todos, Senhora Embaixadora. Começo por cumprimentar o seu português, excelente português, e agradecer por isso, por nos ter falado em português. A Susana, o Nuno, o Diretor-Geral das Artes, Direção-Geral do Património Cultural e todos os que fazem parte deste projeto dos EE Grants e, acima de tudo, a todos os que aqui estão hoje para apresentar os projetos, a todos os que se candidataram. Eu não vou, infelizmente, ficar para a parte mais interessante do dia, que é ouvir os vossos projetos. Os dias têm sido um pouco difíceis, mas já os conheço e sei que vão mudar o panorama dos territórios onde eles vão acontecer. E este é um ponto que eu queria realçar hoje. Os EE Grants é um extraordinário exemplo do que é possível fazer na cooperação entre Estados, entre países, entre povos e entre comunidades artísticas. De facto, este projeto, este mecanismo financeiro, o que tem permitido é que muitas entidades artísticas e muitos artistas em cada um dos nossos países possam trabalhar em conjunto, desenvolver projetos em conjunto, e a importância que isso tem é, para nós, desde logo, a importância da internacionalização da cultura portuguesa, das nossas entidades artísticas e a possibilidade de desenvolver projetos em outros territórios, com outras comunidades artísticas. Isso é extraordinário. E por isso queria começar por aqui, por dizer que este mecanismo financeiro é mesmo muito importante e deve ser o mais bem possível rentabilizado, aproveitado para tudo aquilo que é o desenvolvimento também em Portugal. Por outro lado, porque este projeto também, como aliás os números aqui já revelados nos dizem, espalha-se pelo território português, território continental e ilhas. E abrange, de facto, territórios, muitos deles que provavelmente não têm apoios ainda da DG Artes, admito em alguns territórios, mas é exatamente essa a importância de projetos como este, é que permitem desenvolver projetos artísticos em territórios de Portugal, unindo também em Portugal diferentes comunidades e diferentes comunidades artísticas e permitindo dar esta noção de que nós temos mesmo que conciliar todos os mecanismos financeiros que consigamos disponibilizar, dos EE Grants, dos fundos comunitários, da Direção-Geral das Artes, daquilo que é o património também da DGPC, para conseguir ocupar o país com projetos artísticos. Porque em todo o território, em todos os concelhos, em todas as freguesias, em todas as aldeias, é importante que hajam projetos artísticos, é importante que hajam condições para que naquelas comunidades possa ter oferta de cultura, possa ter desenvolvimento artístico e cultural e que possa lá haver a nossa presença, porque é isso que faz com que o território seja melhor e, acima de tudo, é isso que faz com que nós sejamos um país muito melhor. Muito obrigada a todos. Segue-se a apresentação do projeto Terra Incógnita pelo seu diretor criativo, Márcio Laranjeira, da Associação Cultural e Recreativa Plutão Camaleão. Olá, muito bom dia a todos e a todos os presentes e vou agora então apresentar o projeto que vamos desenvolver nos Açores de nome Terra Incógnita. É um projeto que acontecerá entre novembro deste ano e abril de 2023 e que acontecerá em 4 momentos durante este período na Ilha de São Miguel, em vários territórios parceiros. O projeto tem como grande objetivo e como grande foco a utilização e a forma como a natureza e a arte podem ser motivos de preservação e de valorização do património cultural. O programa da Terra Incógnita, ele permite criar uma relação e pretende criar uma relação entre os artistas e o património cultural e o património natural que existe na ilha através de trilhos e de percursos que serão selecionados durante este período e através da relação dos artistas com estes percursos e a criação de bandas sonoras e de outro tipo de atividades e de elementos artísticos que vão interagir com estes percursos. Para tal, então, vão haver 12 percursos terrestres, ou seja, são 12 trilhos que são espalhados pela ilha em vários concelhos do território
E para cada um desses trilhos vão haver 38 artistas, que estão divididos em grupos de 12, e esses 38 artistas vão estar em residência durante períodos de uma semana no território de São Miguel, e o objetivo destas residências é a interação entre esses artistas portugueses e noruegueses, no nosso caso, e eles irão criar bandas sonoras para cada um desses trilhos, ou seja, cada um desses 12 trilhos, no final deste percurso, terá uma banda sonora original criada em parceria entre os artistas nacionais e os artistas noruegueses. Estas 14 residências artísticas que irão acontecer vão se dividir também no território e nos vários parceiros na ilha de São Miguel, e além das residências que têm a ver com música, ou seja, têm a ver com a criação de música para esses trilhos, vamos ter também outros 2 momentos que vão explorar outro tipo de manifestação artística. Estes momentos de criação, eles vão ser divididos em 2 tipos de acontecimento. Temos o primeiro momento de residência artística, em que os artistas, durante o período, vão apresentar no local a sua obra, e este momento de apresentação será um trilho guiado em que um grupo de 100 pessoas irá fazer o trilho que foi escolhido pelos artistas, irão ouvir a composição criada durante a residência e, no final, irão encontrar os artistas a acabar de tocar a obra que criaram, e, posteriormente a este momento, haverá uma disponibilidade online do trilho e da música para ser consultada por qualquer pessoa, quando quiser. Ou seja, existe um momento de apresentação pública com o artista e existe também a disponibilização da obra criada para uma audição e fruição posterior a esse momento. A relação com o nosso parceiro norueguês, neste caso a NOPA, é uma relação de curadoria, ou seja, existe uma conversa no que tem a ver com a seleção dos artistas noruegueses que fazem parte do programa, mas existe também um open call, que é feito através da parceria com a NOPA, em que vamos chegar a 4 artistas noruegueses que se poderão inscrever neste open call, que abrirá em novembro deste ano ainda, a partir do dia 10, e desta forma também abrimos um pouco o espectro. É um projeto sustentado na curadoria, existe uma ideia curatorial por trás, mas na relação com o nosso parceiro existe também esta ideia de abertura e de conseguirmos chegar a artistas que poderiam estar fora do nosso circuito, poderiam estar fora da nossa rede de contactos, e assim também tornar o projeto e esta relação bem mais democrática a nível de acesso a artistas que sejam residentes no território norueguês. Além da vertente de música, que é muito assente deste projeto, vamos ter uma outra residência artística que irá ter esse tema de futuro e memória, que é pelo artista visual Serafim Mendes, e tem muito a ver com esta relação também da arte com o território. O artista convidado irá criar uma série de 12 esculturas digitais que serão distribuídas pelos 12 trilhos, que serão esculturas que não vão ter uma ocupação muito visível nos territórios onde vão ser instaladas e vão ser sempre visualizadas através de um mecanismo online, ou seja, será uma forma de contribuir para os trilhos onde estamos a trabalhar, sem criar algo que seja intrusivo em relação ao espaço. Ou seja, a nossa ideia com este projeto é não mudar o que já existe, mas valorizar o que já existe e valorizar a forma como estes percursos e como estas caminhadas podem ser fruídas de uma forma diferente, mas sem ter o objetivo de alterar ou modificar o tipo de percurso ou o tipo de espaço que estamos a usar. Teremos também uma segunda residência artística, que é pelo Diogo Lima, que é um realizador e artista açoriano, que irá criar uma série de 9 episódios também sobre este Chapéu da Terra Incógnita e do Futuro e Memória. Será uma série audiovisual com 9 episódios que se focará bastante da relação das pessoas com o território, a relação das pessoas com a natureza e pelos olhos de vários ativos que estão a participar neste projeto. Podem ser artistas noruegueses, podem ser pessoas que residem no arquipélago, que nasceram lá ou que decidiram mudar-se para o território. Este projeto já está em andamento e terá a sua estreia em abril do próximo ano com os primeiros episódios. Teremos também as Incógnitas Talk, que são conversas com os artistas, com membros de associações, com uma série de representantes
de estruturas locais e não locais que tenham também a mesma visão e as mesmas preocupações do que o Terra Incógnita. Incógnita Classes, que são momentos de formação nas escolas do território, e aqui temos um programa de formação que vai desde o infantário até a universidade, com diferentes tipos de oradores e diferentes tipos de abordagens também a esta ideia de preservação através da arte. E no final deste projeto, a forma como toda esta atividade será agregada e possibilitará que ela seja consultada posteriormente é o lançamento de uma app, que terá de nome Terra Incógnita, onde estarão depositados os 12 percursos que vamos mapear, estarão também depositadas as bandas sonoras e as esculturas que irão ser criadas, e através desta app, qualquer pessoa, em qualquer altura do ano, poderá escolher um trilho, ir a esse trilho, ouvir a música que foi criada para esse trilho, interagir com a escultura e ter esse tipo de interação com o território que não estará apenas ligado aos momentos de apresentação, pretende ter uma vida além dos momentos de apresentação. A ideia com a criação desta aplicação é também criar uma plataforma que possa ser alimentada mesmo posteriormente à data de encerramento deste projeto, ou seja, ficamos com uma plataforma que tem 12 trilhos, mas pode passar a ter 30, ou 40, ou 50, tendo em conta uma capacidade de continuar a agregar informação, continuar a recolher e a mapear este tipo de territórios, este tipo de trilhos, e continuar a criar também esta relação entre a arte e a natureza, sempre com o foco na preservação. Muito obrigado aos nossos parceiros, aos que possibilitam o projeto e também aos nossos parceiros locais, aos municípios, aos amigos dos Açores, ao arquipélago e também à NOPA por fazerem parte e por estarem em conjunto com este projeto. E hoje nós vamos fazer o primeiro lançamento do Terra Incógnita ao público. Vamos anunciar o programa da primeira fase do projeto, que acontece agora em novembro deste ano. Se forem agora ao site ele não dá, mas se forem daqui a uma hora ele já dá. Portanto, daqui a uma hora já podem consultar o programa desta primeira edição. Muito obrigado a todos e espero que consigam, num destes momentos, também visitar São Miguel e fazer parte deste projeto. Obrigado. Segue-se a apresentação do projeto Campilhas Internacional pelo seu diretor artístico Jorge Andrade, da Associação Cultural Mala Voadora. Olá, bom dia a todos. Em 2019, a Mala Voadora começou a considerar a possibilidade de desenvolver parte da sua atividade artística no concelho de Santiago do Cacém. Mais precisamente neste lugar paradisíaco que podemos ver nestas imagens que eu vou dar o go. É um lugar que fica junto à barragem de Campilhas, perto do Cercal. E nós, Mala Voadora, começámos por conceber um plano para este lugar que, bom, para além dos passarinhos que conseguimos ouvir e alguns sapinhos a coachar, tem uma população dispersa, é uma população envelhecida e que frequenta muitos dos centros de dia que se encontram espalhados pelo território. Mas Santiago do Cacém tem também crianças e tem escolas rurais e desempregados e também gente que vive nos seus centros urbanos. Santiago do Cacém é o único concelho do Alentejo que tem duas cidades, a própria Santiago do Cacém e a Vila Nova de Santo André. Mas ainda assim, apesar destas duas cidades, é uma população que na sua grande maioria vive afastada de ofertas culturais, ou pelo menos de uma diversidade de ofertas culturais. E nós, Mala Voadora, pensámos que estratégia podíamos desenvolver para chegar a esta população. Fazer espetáculos e esperar que o público viesse ter connosco não nos parecia a estratégia mais correta e pensámos então que poderíamos trabalhar a partir da rádio, que é um meio que nós também não dominamos, também esta era uma oportunidade para ficarmos a dominar mais este meio e ver como é que nós poderíamos também reinventá-lo.
Mas achámos, sobretudo, que era melhor nós irmos ao encontro das pessoas, nos lugares que estas pessoas habitam no seu cotidiano, e esperarmos, a partir daí, desenvolver uma relação que queremos que seja duradoura e que vá para além dos 2 anos, que é a duração deste programa. Bom, para também levar a cabo esta atividade artística, nós projetámos um conjunto de edifícios necessários para desenvolver a nossa atividade. São edifícios que são feitos a partir de técnicas tradicionais do Alentejo, que são feitas em taipa, e nós tínhamos idealizado uma sala de ensaios, um estúdio de som, um estúdio para desenvolvermos artes digitais, instalações para recebermos artistas, mais instalações e um edifício com uma sala polivalente para apresentarmos espetáculos e também instalações para recebermos artistas. Bom, isto foi o que nós projetámos com os nossos recursos próprios e depois esbatemos contra a realidade e resolvemos ser mais modestos. No que diz respeito ao apoio para nós levarmos a cabo este nosso plano de atividades, nós contamos com o apoio da Rádio M24, que é uma rádio local e que cobre uma grande parte do território. A Câmara de Santiago do Cacém, que nos deu um apoio inestimável. Foi logo mesmo para além deste contexto do IEA Grants, eles estiveram connosco desde o primeiro momento e apoiaram o projeto mesmo. Também a Terra Amarela, que não sei se conhecem, é uma plataforma de mediação cultural e que nos ajuda mais a tornar as atividades que nós vamos desenvolver no Conselho de uma forma mais inclusiva. Uma associação para o terceiro setor, que é a A3S, uma equipa de sociólogos que estará a apoiar-nos, não tanto para medir os resultados da implementação do nosso projeto no território, porque eu acho que essas coisas são é difícil percebermos os resultados tão a curto prazo, mas mais para nós percebermos o que é que está a funcionar no território e como é que podemos reconsiderar as diferentes propostas que temos para desenvolver. Eu tenho uma projeção que temos para desenvolver em Santiago do Cacém. Temos também um prémio da Fundação La Caixa, do BPI, que apoia uma das atividades em concreto, a atividade que nós vamos desenvolver com os séniores. Também a Fundação La Caixa também é mecenas da própria Mala Voadora e também apoia a partir daí. E com a escala merecida, aquilo que nos traz aqui hoje, Sra. Embaixadora, o IEA Grants. Bom, uma das atividades que nós vamos levar a cabo chama-se mesmo radioatividade e é uma atividade que nós vamos desenvolver, cá está, com a rádio, e vão ser com as escolas rurais do Conselho. Nós convidamos, na realidade, uma destas atividades está a ocorrer neste preciso momento na Escola de São Domingos da Serra, uma escola do primeiro ciclo para o 4º ano. E para esta atividade nós convidamos um grupo de escritores, alguns portugueses, alguns noruegueses, como o Gonçalo M. Tavares, a Dulce Maria Cardoso ou o Jesper Halle, e eles vão escrever um conjunto de 8 peças radiofónicas. Aqui estão as criancinhas a ouvir a rádio, que serão transmitidas mensalmente. As crianças ouvirão estas peças através da rádio, que estarão nas suas salas de aula, e no final do ano letivo, as crianças dos 4º anos destas escolas do Conselho vão escolher a história de que mais gostaram e nós vamos dar continuidade à história por eles escolhida. Vamos desenvolvê-la. Primeiro vamos convidá-los a fazer uma viagem desde a sala de aula, da sua sala de aula, até ao nosso teatro, e vamos procurar a paisagem
que eles tão bem reconhecem do seu dia-a-dia, vamos procurar incluí-la na ficção da história que eles acabaram de escolher, para que depois eles possam chegar ao nosso teatrinho modesto, em Campilhas, para assistir ao desfecho da história que foram eles próprios a escolher. Bom, outra das atividades que nós temos pensada, eu não vou descrever em detalhe todas elas, não haja preocupação, é o tempo de antena, e é uma atividade que nós vamos desenvolver desta vez com os centros de dia, que também vão ser os centros de dia rurais, e vamos também transmitir episódios de rádio que vão ter uma frequência semanal. Vai ser um folhetim radiofónico que está a ser escrito pelo escritor Alex Cassal, que tem colaborado com a Mala Voadora, é um dramaturgo brasileiro, connosco tem colaborado. E eu, se calhar, para falar sobre isto, eu vou passar a ler um aviso, um anúncio que vai passar a partir deste fim de semana na rádio local da M24, porque esta é uma atividade que já teve lugar, mas a primeira emissão do primeiro folhetim será esta quarta-feira. Este folhetim será transmitido, a Mala Voadora apresenta Rádio Confidencial, Mistérios, Revelações, Perigos, Paixões, a morte chegou a Santiago do Cacém e veio acompanhada. Rádio Confidencial acompanha esta reviravolta desta investigação eletrizante em episódios semanais. Rádio Confidencial, uma repórter, um detetive, uma pacata senhora com segredos guardados e um assassino. Rádio Confidencial, um programa como nunca ninguém ouviu. Todas as quartas-feiras às 14h30. Esta será... eu salientei os centros de dia porque isto, apesar de ser transmitido em sinal aberto, vai ser acompanhado por outras atividades nos centros de dia, e em que os utentes vão poder decidir sobre a trama do folhetim que estão a assistir, e de uma forma bem humorada, como perceberam, vão decidir quem irá morrer no próximo episódio. E nós depois teremos, para os ouvintes mais atentos, prémios, que alguns dos prémios poderão incluir viagens ao Porto, porque é onde nós temos as nossas instalações da Mala Voadora e podemos acolhê-los lá, e levaremos depois as pessoas que ganharem. Isto terá uma periodicidade mensal, a assistir a espetáculos, quer no Rivoli, ou no Teatro Nacional de São João, ou na Casa da Música. Outra atividade que nós temos chama-se Radio Star, e partiu de um pedido da M24, que havia uma vontade de alguns ouvintes de ter um grupo de teatro amador, e nós pensámos fazer um grupo de teatro de radiofónico amador. E nós trabalharemos com este coletivo e que depois vamos desenvolver com eles textos, e vamos depois levar, não à cena, mas às ondas artesianas, com uma periodicidade que vamos ver o quanto este grupo, que nós ainda estamos neste momento a formar, está comprometido com o projeto. Outra coisa que nós também iremos fazer são peças de teatro radiofónicas, que será a própria Mala Voadora a escrever e a representar com os seus atores. E esta será uma atividade que contará com a colaboração da Francisca Arflote Produções, que é uma senhora que representa muitos dos dramaturgos noruegueses, e que selecionou alguns dramaturgos que irão escrever estes textos para nós representarmos. E alguns deles também, depois, como virão mais à frente, passarão por Santiago do Cacém em residências artísticas. Outra atividade que nós vamos ter são fazer passeios em que as pessoas terão headphones. Ai, peço desculpa. Opa! Estou a demorar muito tempo. Esta será uma colaboração com a Rádio Nacional da Islândia,
estes aplausos não é suposto estar aqui. Nós conhecemos, e como eu disse há pouco, nós não percebemos muito de rádio. Eu comecei, por acaso, a minha primeira relação com o teatro foi através da rádio, nos programas que havia ao domingo, e nós vamos ter com os técnicos que têm da Rádio Nacional da Islândia, que tem um grande historial de teatro radiofónico, eles vêm nos dar formação para nós sabermos lidar com isto, e eles próprios, a diretora do teatro da Rádio Nacional da Islândia, vem escrever alguns destes audio-walks, e que uma coisa que estou curioso para ver como é que ela estará em residência, escreverá sobre aquelas paisagens, e estou para ver como é que a população local passará a ver a sua paisagem quando está a ouvir a forma como outra pessoa de um outro país, de uma outra cultura, olhou para o seu próprio território. Vamos também fazer uma série de espetáculos. Serão espetáculos de teatro, dança, música. Não serão só espetáculos da mala voadora. Nós também vamos escolher outros artistas, porque quer-se que a população não tenha só acesso àquilo que nós fazemos, como se vê, bastante tonto, mas também possam ter ter acesso a outras formas de arte mais sérias. Não, mas também mais divertidas. O mais importante que nós queremos dar à população, aproveitando este apoio, é a diversidade. Nós também, apesar daquele edifício ser modesto, nós vamos ter condições para receber artistas em residência. Serão cerca de 50 artistas que passarão só nestes 2 primeiros anos. E são artistas que nós, sobretudo, nós queremos que não que eles venham refletir no seu trabalho o território onde se encontram, ou aproveitar aquela estadia lá naquele sítio paradisíaco, para depois que aquilo se reflita necessariamente no trabalho que possam desenvolver. Aquilo que nós pedimos e que falamos com os nossos parceiros, que são são as suas inspirações. E nós aquilo que pedimos foi aos parceiros foi que é o Bita Teatro Garrage, um deles, e o outro é o Teatro Nacional Dona Maria II. Cada um deles ficará de selecionar, uns já selecionaram, alguns dos primeiros, 30 artistas, e a única coisa que nós pedimos foi que interagissem ou fizessem o seu cotidiano também na cidade, que não ficassem ali isolados em campilhas, e que depois a inspiração pode ser isto que para ali se vê. Outra das atividades que nós também vamos desenvolver, e eu fico por aqui, chama-se Productivismo, e esta é uma das atividades que não tem necessariamente a ver com a rádio, mas que para mim é muito cara, que é a população desempregada do Concelho de Santiago do Cacém. E nós vamos fazer um espetáculo lá de raiz, só que em vez de fazermos um casting e escolhermos os atores, ou trabalharmos com os atores nossos amigos, como é o costume, vamos aos centros de emprego e vamos pedir informações sobre as pessoas que estão a terminar o usufruto desse subsídio de desemprego, e vamos oferecer-lhes o ordenado que costumavam receber quando faziam o seu trabalho, para elas virem fazê-lo desta vez em cima de um palco. E vamos pagar-lhes aquilo que elas recebiam, e vão estar a trabalhar a tempo inteiro. E para fazer este trabalho em cima do palco, vai ser desenvolvido durante um período de 2 meses. Nós vamos convidar uma coreógrafa, e queremos, de alguma forma, que este trabalho, que perdeu um bocado o sentido, muito dele tem a ver com a maquinização da indústria. Muitos destes trabalhos que perderam o seu sentido no mundo lá fora, possam ganhar um sentido mais estético em cima de um palco. Este é só um esboço. Isto também foi só um pretexto para eu passar a música 9 to 5 da Dolly Parton. Pronto.
E é isto. Obrigado. Olha, esqueceste aqui de... Segue-se a apresentação do projeto Temporadas pelo seu co-diretor artístico Jesse James, da Associação Cultural Anda e Fala. Olá, bom dia a todos. Eu co-dirijo o festival com a Sofia Botelho e em colaboração com uma equipa que é em si uma espécie de um arquipélago e que reúne várias pessoas, da Joana, que está aqui comigo, o Luís, o Ruben, a Tónia, a Francisca e muitos outros que se vão juntando às diferentes equipas e projetos, como este que nós vamos começar agora, que se chama Temporadas. Antes de falar propriamente neste projeto, eu acho importante dar-vos contexto e queria usar estes primeiros minutos que nós temos nesta apresentação para falar como é que nós chegamos aqui a este projeto. Ao longo dos últimos 10 anos, que nós temos nos questionado muito sobre o que é que significa ser periférico, ou estar na margem, ou mesmo estar no meio do Atlântico. E o projeto bandeira da associação, o Walk and Talk, que é um festival de artes que nós organizamos, foi o palco perfeito para isso. É um festival, é festa, é encontro, gera lugares, e esses lugares, dizíamos, que criavam centralidade nos Açores. E podia ser até um certo ponto um pouco ingênuo, porque, em boa verdade, não deixa de ser um festival, que é circunscrito no tempo e no espaço, mas o que é poderoso nesse pensamento é a sua capacidade de alterar percepções que temos de nós próprios e das relações que nós estabelecemos com os outros. Ou seja, trabalhar a partir de um território como os Açores lembra-nos constantemente essa importância e a necessidade que nós temos de desconstruir estas noções de centro e periferia e que resultam de processos coloniais e patriarcais de vários séculos. Norman Walls, esta peça do artista Spy, do Walk and Talk de 2017, no fundo é uma espécie de um apelo à destruição desses limites e dessas fronteiras e um bocadinho como o Eduardo Glisson sugere, a substituição da perspectiva global por uma que assuma a mundialidade dos territórios, ou seja, que se consiga ver as coisas de vários pontos e que entenda as suas múltiplas localidades numa relação de proximidade, de autonomia, que é uma palavra muito importante para os açorianos, e obviamente de comunalidade, ou seja, mais uma vez a ideia de arquipélago. Tudo isso é um processo que é muito complexo e que precisa de tempo, que é escasso quando estamos a organizar um festival, né, que ele vive de intensidade e de velocidade, e que no fundo acaba por nos desafiar a pensar um programa que acontecesse ao longo do ano, que se desenvolvesse com outros tempos e com mais espaço e de forma mais continuada. No final de 2019 nós começamos a procurar um espaço mais permanente e que pudesse ser, por um lado, a sede de onde fala e onde a equipa pudesse trabalhar, mas que ao mesmo tempo nos permitisse pensar um novo projeto de programação que fosse ou que estivesse articulado com outras ações da associação. E nós acabamos por encontrar um armazém desocupado na zona da Calheta, no limite este de Ponta Delgada, e mais uma vez aqui o desígnio de nós desafiarmos um contexto periférico, desta vez a partir de um bairro, numa ilha, no meio do Atlântico. Estas são algumas imagens do espaço quando ele estava vazio. Nós fechamos um acordo de alugar no início de 2020. Semanas depois começou a pandemia e o confinamento. Em maio nós tivemos que mudar completamente a estrutura do Walk and Talk para uma edição que nós apelidamos de 9.5 e que aconteceu entre o online e o on-site e que no fundo gerou uma oportunidade de nós, porque libertou fundos e recursos e que nós conseguimos canalizar com a devida autorização do Governo Regional dos Açores para avançarmos com as obras de reabilitação desse espaço. A par com a certeza que nós tínhamos da pertinência desse lugar e da necessidade da sua existência, obviamente surgiram uma série de dúvidas sobre o que é que seria a sua forma e as próprias dinâmicas que ele ia acolher. Houve uma série de reflexões internas sobre modelos de programação,
sobre processos curatoriais e de como é que esse novo espaço podia ser um contexto para nós, enquanto equipa, experimentarmos modelos próprios que fossem conscientes de uma missão com o local, com o território, mas igualmente disponíveis e curiosos para acolher o mundo ou outros mundos. Este espaço nós decidimos chamar de Vaga, numa alusão à ilha e à sua condição geográfica, mas acima de tudo porque ela consegue traduzir para nós, pelo menos, uma ideia de movimento, de agitação, de intensidade. Então Vaga é isso, é ritmo, é força, é renovação e, claro, é uma forma de nós marcarmos o tempo. Começamos a trabalhar com os meso-atelier, amigos nossos e um ateliê de arquitetura, que trabalha entre os Açores e a Itália, sendo que nos interessava articular 3 dimensões nesse espaço e naquilo que poderia ser esta instituição ou essa estrutura cultural, organizando-a em 3 dimensões, como dizia, uma oficina, uma galeria e uma casa. Entretanto, enquanto nós avançávamos com as obras, tentávamos traduzir para a candidatura do EA Grants, que no entretanto tinha sido adiada e que no fundo acaba por se alinhar com isto tudo, o que é que podia ser esse projeto de programação e, acima de tudo, que pudesse privilegiar processos de trabalho que para nós nos interessam muito, que sejam mais comunais e horizontais e, no fundo, que se pudesse pensar um legado para a cidade e para o ecossistema com o qual nós estamos a trabalhar. Em dezembro de 2020 nós inauguramos a Vaga, isto é uma imagem da fachada, e no último ano nós temos estado a experimentar ritmos e atividades que agora vão ser estruturados e potenciados neste projeto do EA Grants. E aqui algumas imagens do interior do espaço, que se divide nestas 3 dimensões: a oficina, que é o contexto de trabalho, a galeria, a dimensão da apresentação e a zona pública da Vaga, e a casa, que é o contexto doméstico e de convívio e de encontro. A ideia de Vaga levou-nos então a pensar em tempos, em calendário, em intervalos, ciclos e lógicas de programação que fossem, obviamente, à nossa escala, mais estendidos no tempo e expandidos no espaço. E a palavra temporada, que é usada para nos referirmos à programação de um determinado espaço e num determinado tempo, principalmente no contexto das artes performativas, para nós, pelo menos, traduzia muito bem esta ideia de um tempo que é estendido, mas que não é definitivo, né? Que se renova e que se altera da mesma forma que as vagas. Numa tentativa, vou tentar sintetizar o que é o projeto e vou-vos deixar aqui uma série de ilhas ou de arquipélagos de palavras. Começar por dizer que, obviamente, isto é um projeto de programação para o espaço Vaga e o objetivo, ou o principal objetivo deste projeto é inscrever a Vaga nas dinâmicas culturais da cidade de Ponta Delgada e dos seus habitantes. É um projeto interseccional e multidisciplinar e tem o objetivo de apresentar novas propostas e ampliar referências no campo alargado das artes, ao mesmo tempo que procura estimular colaborações entre artistas, entre agentes e outras pessoas e organizações, não só nos Açores, mas obviamente em relação a outras geografias e em particular, obviamente, com a Islândia e com a Noruega. Em simultâneo, interessa-nos muito que estas temporadas possam ser o contexto para um exercício prático sobre modelos curatoriais e processos de comunalidade, essa palavra que para nós é muito querida e muito importante, e de agência partilhada, assumindo a Vaga como um lugar de teste para futuros formatos. E, no fundo, isto também nos permite refletir sobre o que é a instituição cultural no contexto contemporâneo e como é que a ideia de comunalidade pode ajudar a definir outras noções de instituição e na forma como esta se relaciona com o seu contexto. Os programas das temporadas serão desenvolvidos, lá está, em continuidade e em expansão e partem, obviamente, do contexto geográfico e sociocultural da Ilha de São Miguel. Vão acontecer ao longo de 2 anos, com 4 temporadas distintas, cada uma com a duração de 3 meses. Vamos trabalhar em conjunto com os parceiros artísticos NNQS, na Noruega, Lunga Festival e o Cycle Festival da Islândia. Ou seja, vão haver equipas curatoriais que trabalham em colaboração na definição desses programas. Esses parceiros artísticos foram escolhidos justamente
justamente porque eles próprios já estão a desafiar outras centralidades artísticas a partir das suas geografias e além daquilo que é o seu trabalho artístico e as propostas que eles constroem, interessava-nos muito trabalhar com parceiros com os quais nós pudéssemos partilhar práticas, metodologias e conhecimento. Isto para nós é uma das grandes mais-valias também deste processo de estudo. As atividades das 3 primeiras temporadas vão ser acompanhadas pelo Lab Tempo, que vai ser um laboratório artístico e um grupo de trabalho que nós vamos criar, composto por um coletivo de jovens residentes na Ilha de São Miguel, artistas ou não, que no fundo vão acompanhar as primeiras 3 e depois vão co-curar a última e 4ª temporada deste projeto. Em cada temporada vamos convidar um grupo de artistas que vão explorar ou trabalhar a partir de um tema âncora que depois se desdobra num programa de atividades e que pode incluir desde exposições, obviamente trabalhamos sempre aqui a partir do contexto das artes visuais, mas incluir performances, reuniões, investigações, encontros, festas, por aí afora. A estrutura das temporadas estão organizadas em 3 fases. No primeiro momento, no fundo, o que se pretende é apresentar os agentes envolvidos, locais, estrangeiros, de forma a contextualizar o trabalho e permitir uma partilha de referências e gerar aqui oportunidades de mediação. No fundo, é uma apresentação de todas as partes. E, por exemplo, o primeiro momento de cada temporada é uma festa, onde as equipas curatoriais têm que pensar o que é que podia ser uma festa de apresentação, todos os envolvidos. No segundo momento, entramos numa fase, se calhar menos pública da temporada, que tem a ver com processos colaborativos, por meio de residências artísticas e de pesquisas para novos projetos, mais uma vez, sempre em relação entre os vários agentes. E no terceiro momento e na fase final, lá serão partilhados com o público os resultados dessa investigação, bem como os programas associados, que no fundo vão tentar contextualizar os processos e valorizar os autores e os participantes através daquilo que nós chamamos o nosso programa de conhecimento, que é um programa de mediação. A par dessa estrutura e dessa pré-estrutura e desses convites que vão ser formalizados antes das temporadas acontecerem, nós desenhamos um modelo que, no fundo, permite contextos de exploração muito espontânea, que consigam responder aos estímulos do momento e aos encontros e às sinergias que vão surgindo entre os participantes. Ou seja, no fundo, para nós isso era uma tentativa de fugirmos a um modelo rígido que acaba por excluir agentes e participantes. Queríamos algo que fosse mais flexível e que nos pudéssemos adaptar. Foi também nesse sentido que criamos essa tal bolsa de programação ou de criação, que existe por cada temporada, especificamente para permitir esses convites mais espontâneos e facilitar a inclusão de outros artistas e projetos locais, disponibilizando fundos e acompanhamento técnico àqueles que muitas vezes não têm uma estrutura organizativa para fazer parte deste género de candidaturas. Nós ainda não anunciamos o projeto publicamente, vai ser feito em dezembro, quando houver a reunião de kick-off com todos os parceiros e onde muitas das ideias e dos programas a serem desenvolvidos nas temporadas vão ser mais definidos. Só vos queria apresentar rapidamente os nossos parceiros. A primeira temporada, que vai dar arranque a todo o projeto, será organizada com a equipa do North Norwegian Art Center, NNQS, que é um artist-run space que existe já há mais de 40 anos e que desenvolve vários projetos no campo das artes visuais. Um deles, o LIAF, que é uma bienal extraordinária de arte em espaço público na região de Lofoten, no norte. E o processo curatorial é partilhado com a Toril Helland e a Caroline Temper e a artista Tânia Busso. O tema, há sempre um tema em cada temporada, será a ideia de arquiteturas invisíveis. Continuamos na segunda temporada com o Lung Arts Festival, que é um festival de arte e música que se realiza no leste da Islândia. Foi fundado em 2000 e é organizado em torno de uma semana de oficinas, de palestras e termina depois com a apresentação de várias exposições e espetáculos, e o processo é partilhado com o Hilmar e a dupla de artistas Krot e Crass, e parte da ideia de códigos atlânticos, e vai ser uma temporada muito focada na dimensão da linguagem e da relação. A terceira temporada com
co-organizada com o Cycle Music and Arts Festival também na Islândia. O festival acontece em várias geografias, em Berlim, em Hong Kong, na Argentina, e ele surgiu no fundo com o objetivo de criar uma plataforma de diálogo entre a música experimental e as artes visuais. Será um processo partilhado com a Goodney e o artista Colbain Hughie. O tema desta terceira temporada será Ilhas Futuras e pretende focar modelos alternativos de sociedade e, no fundo, especular sobre essas futuras economias, ecologias e relações a partir de uma pseudo-arqueologia, que é muito o trabalho do Colbain. E depois temos essa última temporada que para nós, no fundo, é a mais importante, porque é o culminar deste processo e será co-organizada com o coletivo de jovens do Lab Tempo, que vai acompanhar, como eu vos dizia há pouco, essas primeiras 3 temporadas, através de sessões e encontros mensais que vão ser orientados pelos artistas, mas também pelas equipas curatoriais convidadas, no fundo para eles desenvolverem ferramentas, questionarem meios e modelos de produção e criação. No fundo também é um projeto de agência, né? De transferir também essa responsabilidade e esse trabalho com estes jovens, que vão ser, são todos residentes na Ilha de São Miguel e que vão ser selecionados através de um open call. E, como eu dizia, no fundo, isto é um projeto de capacitação que visa, um bocadinho como tudo as temporadas, criar legado, criar contextos de profissionalização, que é muito importante no contexto das práticas artísticas na região dos Açores, e, obviamente, criar também aqui relações entre pessoas, projetos e ideias destas várias regiões, né? Açores, Noruega e Islândia. É mesmo um projeto muito importante para nós e acho que será aquele que nós vamos investir mais tempo e esforço para que daqui saia, se calhar, a próxima geração de programadores açorianos que vão pensar os próximos projetos na próxima década ou nos anos que vêm por aí. Terminar só aqui a falar da equipa e dos nossos parceiros. Uma das nossas grandes preocupações e, obviamente, também uma oportunidade com este projeto, com esta candidatura, foi de conseguirmos mobilizar fundos no sentido de reinvestir tanto quanto possível na economia local, e isso é feito através não só do investimento e do comissariado em projetos e em artistas, mas também no investimento em fornecedores, que são também esta relação da arte com outros setores de atividade e que para nós são pessoas, empresas, coletividades que também são muito importantes de trabalharmos com. E, por outro lado, reinvestir também no sentido de profissionalizarmos as equipas envolvidas e garantir condições de trabalho justas e estáveis, né? Conseguimos contratar a tempo inteiro 3 pessoas, existem outras 4 que vão estar a trabalhar a tempo parcial e há muitas outras que vão colaborar ao longo destes 2 anos de forma pontual ou de acordo com os projetos. E isso é muito importante também no contexto dos Açores, de criarmos essas condições. A par dos 3 parceiros internacionais, a Câmara Municipal de Ponta Delgada posiciona-se como parceiro financeiro e, no fundo, ela delega à Andifala a produção do projeto de forma autónoma, mas sempre articulada com as suas estruturas municipais. Os outros parceiros de programação, no fundo, vão suportar esse processo de expansão das temporadas para outros locais e para outros públicos, ou seja, há uma concentração ou há muitos projetos que vão acontecer na vaga, mas a ideia é sempre que eles se possam expandir e também acontecer noutros locais, noutras instituições e espaços da ilha. E queria só agradecer, obviamente, ao júri por ter entendido e ter aceito essa proposta, porque é um projeto de visão e de pensar o que é que vai acontecer para o futuro, e é experimental no sentido de que vai reunir parceiros para pensar o que é que podem ser esses processos no futuro e obviamente, também dar os parabéns a todos os outros projetos, aos colegas, por continuarmos aqui juntos a pensar o que é que pode ser essas outras centralidades. Muito obrigado pelo tempo e é isso, até já. Segue-se a apresentação do projeto Dentes de Leão pela sua diretora artística Elizabeth Paiva, da Associação Cultural Materiais Diversos. Olá, bom dia.
É um prazer estar aqui hoje. Parabéns às várias pessoas e instituições que criaram este mecanismo de financiamento e o têm implementado ao longo do tempo. E parabéns a todos os colegas que viram os seus projetos apoiados para criarmos novas centralidades e pensarmos fora das centralidades habituais. Na verdade, faço uma pequeníssima correção, eu não sou a diretora artística do projeto, este é de raiz um projeto colaborativo e o projeto que propusemos e que o júri aceitou, eu acho que de forma bastante corajosa, porque é um projeto que vão perceber que é muito em aberto, é desenhado em aberto, colaborativamente também até ao último momento, foi pensado por várias pessoas. E por isso vou começar por as apresentar. De facto, eu sou diretora artística da Materiais Diversos, mas no nosso Dentes de Leão sou co-criadora e co-diretora do projeto. Este é um projeto criado de raiz e que se espera seja um início de futuras colaborações para uma triangulação de territórios, não muito evidente. Vamos desenvolver o projeto entre o Sardual, que é um pequeno município do distrito de Santarém, com cerca de 4.000 habitantes, e Évora, que é a capital do distrito e que já está no Alentejo, e Lisboa. E, portanto, o projeto foi desenhado em colaboração entre a Materiais Diversos, a Pode Vir a Ser, que é uma associação que trabalha na área das artes visuais, sediada em Évora, a Academy of the Senses, que é uma associação também que trabalha na área das artes visuais e participativas e espaço público em Reykjavik, do município do Sardual, da Culturgest em Lisboa, em colaboração ainda com o município de Évora, Oslo, Met, o Instituto de História da Arte e o Instituto de Comunicação da Nova e a Universidade de Évora e a Acimagra, que também se juntaram para colaborar neste projeto. É, portanto, um projeto no âmbito das artes participativas e o nosso foco é a população mais jovem do Sardual e de Évora, mas também os jovens artistas, que neste caso entendemos até aos 40 anos, como sabemos a juventude tem vindo a esticar-se no tempo, dos distritos de Santarém e de Évora, e também um artista de Reykjavik. Mas também são destinatários dos projetos e para nós isso é muito importante e no projeto anterior este pensamento foi inclusive desenvolvido de forma muito estruturada, os próprios agentes culturais destes territórios e as equipas envolvidas. É, portanto, um projeto que investe nas pessoas, para a valorização dos lugares, através de processos de criação, de colaboração, de formação e de reflexão. Eu não trago imagens, só as dotes do meu vestido, por isso espero manter a vossa atenção até ao último momento. Bom, de que forma? De que forma é que desenhámos este projeto e porquê? Sardual e Évora são dois concelhos muitíssimo diferentes, como já o disse, marcados por um envelhecimento da população, mas em particular, e quer nós, quer a Pode Vir a Ser, por trabalharmos nestes territórios, não exatamente no Sardual, a Materiais Diversos trabalha no distrito de Santarém, noutros concelhos, mas a Pode Vir a Ser trabalha mesmo sediada em Évora, temos a consciência de que são municípios que têm de facto investido no plano cultural, mas que têm muita dificuldade em fixar massa crítica, em fixar uma população mais jovem e até de atrair nova população. E daí a nossa escolha de trabalhar sobretudo com esta camada jovens adultos. São também contextos caracterizados por uma elevada dependência do investimento público na área da cultura, muitas assimetrias nas práticas culturais, falta de diversidade, também aqui falou o Jorge Andrade da Mala Voadora disto, alguns territórios têm de facto muita falta de diversidade cultural, não é que não haja cultura, não é que não haja práticas artísticas, falta muitas vezes diversidade, mas também outra questão importante que temos detectado, que é uma assimetria no uso da palavra no espaço público, na expressão das comunidades no espaço público. E daí termos decidido em conjunto que este seria um projeto focado não apenas nos campos de trabalho das entidades parceiras que trabalham no campo artístico, as artes performativas e as visuais, mas em particular nas artes participativas. Queríamos que o projeto fosse co-desenhado de início até fim com todos os seus intervenientes e inclusive, ou particularmente com estes jovens e jovens artistas. De que forma é que vamos fazer? Houve um elemento do júri, a quem eu de facto agradeço a coragem de apoiar este projeto, que passa por inúmeras convocatórias e não tem grandes estrelas, tem sobretudo conceitos e é um projeto de investigação, diria eu, sobre o que é que pode ser valorizar um território a partir de um trabalho de curadoria e investigação. E houve um elemento do júri que nos perguntava, entre muitos elogios ao projeto, mas questionava-se, e bem, o que é que seria uma curadoria multimodal,
que foi de facto uma coisa que avançámos no processo de escrita. E muito sumariamente, sem querer inventar a roda ou teorizar, mas surgiu esta ideia da curadoria multimodal no sentido em que nos era pedido para discriminar os domínios de desenvolvimento do projeto. Como sabem, estão divididos entre criação, desenvolvimento de públicos, programação, e isto para nós não faz sentido. Quem trabalha em curadoria no terreno pode, para criar uma narrativa e também para definir objetivos específicos, ir dividindo a forma como desenha os projetos em diferentes eixos, mas para nós o pensamento curatorial tem que passar por este desenho multimodal, no sentido em que coloca em relação estas diversas dimensões e acreditamos, inclusive, que elas não devem ser desvinculadas umas das outras para que, de facto, se dê aquilo que imaginamos, aquilo que acreditamos que é um trabalho de curadoria. Então, esta multimodalidade, ou este desenho poliédrico do programa, passa por vários espaços que o projeto gera ao longo de quase 2 anos e que estão sempre interligados. Um espaço colaborativo de criação entre jovens artistas e entre jovens do ensino secundário, através do desenvolvimento paralelo de encontros semanais de jovens nas 3 localidades, Sardual, Évora e Lisboa, e de 10 residências artísticas, que acontecem ao longo de vários meses, portanto, serão poucos artistas, mas residências longas. Um espaço formativo que o projeto cria também em relação com estas e com outras pessoas, particularmente destinado aos artistas selecionados, mas também aos agentes culturais destes territórios, através de laboratórios artísticos e através de um curso de artes participativas. Um espaço formal de programação, digamos, de apresentação, através de um ciclo de artes participativas que acontece quer no Sardual, quer em Lisboa, quer ainda em Évora, numa primeira fase, em regime de ateliê aberto. E um espaço de reflexão, em colaboração com a Academia, que contempla a criação de raiz de uma metodologia específica de monitorização, um fórum de encerramento e uma publicação. Ao longo do processo, esperamos ir construindo práticas colaborativas com todos estes parceiros e pessoas envolvidas e existirá um website interativo acessível quer aos públicos, quer aos participantes, para que possam acompanhar todo este desenvolvimento. Um pouco do calendário e um pouco de algumas especificidades. Já em novembro, no dia 2, faremos a nossa reunião de kick-off, portanto estamos muito entusiasmadas com isto. E serão lançadas várias convocatórias, portanto lá está o desenho aberto. Convocatórias para 3 grupos de jovens, nas 3 localidades, Sardual, Évora e Lisboa, que acompanharão todo o projeto de fio a pavio, para 3 mediadores culturais que os irão acompanhar, para 12 artistas dos distritos de Évora e de Santarém e para 1 artista da Islândia. Depois, numa primeira fase prática, todos os artistas serão acompanhados, receberão formação, participarão em laboratórios. Começamos com um fórum bipartido entre Évora e Sardual em janeiro de 2022 e, ao longo dos primeiros meses, não há seleção de projeto. Há trabalho de partilha com os jovens e com os agentes culturais parceiros destas 2 localidades, Évora e Sardual, sobre os lugares, os seus protagonistas, os seus imaginários, património material e imaterial, topográfico, antes ainda de os artistas serem convidados a apresentar qualquer proposta. As propostas, ao fim de 2 laboratórios e de 2 residências artísticas, serão então apresentadas e serão discutidas com os 3 grupos de jovens que selecionarão com as estruturas parceiras, séniores, nucleares, quem serão então os 5 projetos artísticos a desenvolver ao longo do tempo. Essas 5 criações originais serão desenvolvidas ao longo das restantes 7 residências artísticas, no Sardual e em Évora, é onde se realizam todas as residências, e virão a integrar a programação formalmente assim entendida, os ciclos de artes participativas no Sardual em outubro de 2022, em Lisboa em janeiro de 2023, e o facto de trazermos estas criações ao centro, à capital, a uma grande casa de programação é muito importante nesta ideia de virar a mesa e de repensar o que é isso de centro e de centros produtores simbólicos, centros produtores de discurso.
e dará uma visibilidade a estes jovens artistas under 40, que esperamos que seja digna do seu empenho ao longo destes vários meses. A par deste ciclo na Culturgest, em janeiro de 2023, realiza-se o Fórum de Encerramento, que terá um pendor mais reflexivo e que é na Culturgest, como já disse. Os encontros de jovens desenvolvem-se semanalmente entre janeiro de 2022 e março de 2023, ou seja, prolongam-se além do que é o momento formal do Fórum de Encerramento. Isto pareceu-nos muito importante para pensar a sustentabilidade do projeto e o seu legado, que estará muito nas mãos destes jovens, mas que precisarão, obviamente, da retaguarda dos municípios e das associações locais que estão envolvidas no projeto e que esperamos vir ainda a envolver, porque no Sardual isto é menos evidente. Os artistas estarão ainda com estes jovens todos os meses, muitos destes momentos agregados às várias residências artísticas e, portanto, os jovens acompanharão muito de perto a criação dos 5 projetos. Além disso, esta triangulação entre os 3 grupos será conseguida através, obviamente, de inúmeras ferramentas digitais, mas eles encontram-se fisicamente 5 vezes os 3 grupos de jovens, portanto, grande comunidade, 5 vezes ao longo de todo o projeto. O que mais vos posso dizer? Gostaria muito de falar muito brevemente sobre alguns parceiros de que ainda não falei, nomeadamente a Academy of the Senses, é uma pequena associação sediada em Reykjavik, mas efetivamente que se tem dedicado a trabalhar, a desenvolver projetos curatoriais, projetos de criação no âmbito das artes participativas em espaço público, espaços não convencionais, que era também o tipo de lugares onde queríamos atuar, nestes 2 municípios, Évora e Sardual. E dizer que a escolha recaiu na Oslomet e gerou-se esta colaboração entre a Oslomet e o Instituto de História da Arte e o Instituto de Comunicação da Nova, porque nos interessava precisamente trabalhar com quem tivesse experiência no acompanhamento, na monitorização de projetos de design colaborativo e que nos desse esta retaguarda. Os municípios de Évora e de Sardual, naturalmente, são pivôs, como disse já, do ponto de vista da sustentabilidade do projeto, e, naturalmente, os seus técnicos, os agentes, serão também agentes culturais envolvidos no processo de formação, nomeadamente no curso de artes participativas, mas ao longo de todo o período do projeto, no acompanhamento e na retaguarda destes jovens. E é tudo. Muito obrigada e um bom dia. Segue-se uma pausa de 20 minutos. Retomaremos a sessão às 11h40.